Parte 1. A miséria do homem sem Deus. Capítulo 2. A condição natural do homem. Tudo o que vemos na terra nos mostra ou a miséria do homem ou a misericórdia de Deus. Pode-se ver ou a impotência do homem sem Deus ou a força do homem com Deus. A condição do homem é de inconsistência, tédio e ansiedade. A preocupação do homem com coisas superficiais e sua insensibilidade quanto a assuntos de real importância revelam que ele possui uma estranha desordem. Os que conheceram e falaram com maior eficácia sobre a miséria do ser humano são Salomão e Jó. Um é o mais bem-aventurado dos homens, enquanto que o outro o mais miserável. Um conhece por experiência a vaidade do prazer e o outro conhece a realidade do sofrimento. O livro de Eclesiastes mostra como o homem sem Deus é completamente ignorante e inescapavelmente miserável, pois todo aquele cuja vontade está aprisionada a futilidades é infeliz. Ele deseja ser feliz e possuir algumas convicções, embora seja incapaz tanto do conhecimento quanto do desejo de conhecer. Ele não pode nem mesmo duvidar. As pessoas desprezam a fé cristã. Elas a odeiam e temem que seja verdadeira. A solução para esse impasse é mostrar-lhes, antes de tudo, que ela não é irracional, que é digna de reverência e respeito. A seguir, mostrar-lhes que a fé cristã é cativante, fazer com que homens bons desejem que seja verdadeira, provando-lhes, então, que ela é realmente verdadeira. A fé cristã é digna de reverência porque compreende perfeitamente a condição humana. Igualmente, é atraente porque promete a verdadeira bondade. O homem é vaidoso o suficiente para dar muita atenção a coisas que realmente não interessam. Estas são as opiniões que devem ser refutadas. As pessoas ainda são vazias mesmo quando suas opiniões são sólidas, porque não enxergam a verdade diante de si, mas assumem como verdadeiras coisas que na realidade não o são. O resultado é que suas opiniões são sempre totalmente equivocadas e superficiais. O fato de a vaidade terrena ser tão óbvia e ainda assim ser tão pouco reconhecida pelas pessoas é certamente incrível, muito embora considerem estranho lhe ser dito que é tolice perseguir a grandeza. Com certeza, isto é mais notável ainda. A vaidade é ilustrada na causa e efeito do amor, como no caso de Cleópatra. Para se ver a dimensão exata da vaidade humana, basta apenas considerar as causas e efeitos do amor. A causa pode ser tão trivial que mal se consegue reconhecê-la, porém, ainda assim, pode abalar os alicerces de todo o império, de perturbar príncipes, exércitos e mesmo o mundo inteiro. Este é o caso do nariz de Cleópatra. Fosse ele de pequenas dimensões, talvez toda a face do mundo seria diferente. Que vaidade constitui a pintura! Ela recebe aplausos apenas por representar coisas, enquanto que os originais nem mesmo são admirados. Os homens estão completamente obcecados em buscar os seus próprios interesses, mas eles não podem justificar seus direitos a eles, porque não possuem nada, exceto imaginação humana e força alguma para assegurar a possessão. O mesmo ocorre com o conhecimento, que a enfermidade pode remover. Assim, somos igualmente incapazes de possuir tanto a verdade quanto o que é bom. Os que se entregam à perversão dizem aos que vivem vidas normais que estes é que estão desviados do que é natural, pois acham que o que seguem seja natural. Os tais são como pessoas em um barco que pensam que os que estão no porto é que, na verdade, se afastam. Porém, nós precisamos de uma referência, um ponto fixo por meio do qual podemos julgar.
Portanto, o ancoradouro é este ponto fixo para os que estão se afastando juntamente com o barco. Mas, na moralidade, para onde estamos indo a fim de encontrar um porto? Em tempos de tristeza, a ciência física não irá trazer consolação por minha ignorância da moralidade. Porém, o conhecimento da moralidade sempre me consolará por minha deficiência no conhecimento da ciência física. A faculdade dominante do homem é a imaginação. Ela é a origem das falsidades e erros, ainda mais por sua impostura não ser tão evidente. Pois se fosse consistentemente falsa, então a imaginação seria um critério infalível pelo qual se determinar o que é verdade. Mas, por ser frequentemente enganosa, ela não fornece sinais consistentes de sua natureza, nos confundindo assim quanto ao que é verdadeiro e o que é falso. Eu não estou falando a respeito de tolos, mas de homens extremamente sábios, pois é entre estes que a imaginação se reveste do grande poder da convicção. Em vão protesta a razão, pois não pode avaliar as coisas em seus verdadeiros valores. Esta faculdade arrogante, inimiga da razão, que adora dominar a fim de mostrar que pode alcançar todos os lugares, estabeleceu no homem uma segunda natureza. A imaginação possui a mente de pessoas felizes e infelizes, sãos e enfermos, ricos e pobres, tolos e sábios. Ela faz as pessoas acreditarem, duvidarem ou até mesmo negarem a razão. Ela suspende o controle dos sentidos ao fazê-las sentir. Nada nos frustra mais que ver como ela traz satisfação a seus clientes com mais completa integridade do que qualquer razão é capaz de oferecer. Deste modo, pessoas dotadas de uma vívida imaginação são muito mais satisfeitas consigo mesmas do que homens prudentes podem razoavelmente ser. Isto as leva a olhar para os outros com arrogância e a argumentar com ousadia e confiança, enquanto os demais se comportam com timidez e insegurança. Assim, o olhar seguro dos primeiros, com frequência, lhes propicia a vantagem na mente de uma plateia. Esta elevada autoestima os faz pensar que são sábios diante das mentes de outros do mesmo tipo. É claro que a imaginação não pode transformar tolos em sábios, mas, pelo menos, pode torná-los felizes e competitivos com respeito à razão, que apenas pode fazê-los sentir-se como miseráveis. Uma os cobre de glória, a outra de vergonha. Como as reputações são forjadas? O que é que concede respeito e veneração a pessoas, livros, leis e aos grandes, senão a faculdade da imaginação? Quão inadequadas são as riquezas deste mundo sem a sua cooperação? Você realmente acredita que um juiz, cuja venerável idade exige o respeito da sociedade, é governado unicamente por uma nobre razão, ou que ele dá um veredito com base em seus próprios méritos, desconsiderando aquelas trivialidades que afetam somente a imaginação dos de mente débil? Observe-o enquanto vai religiosamente à igreja ouvir um sermão, fortalecendo o propósito de sua própria razão com o ardor de sua caridade. Ali está ele, pronto a ouvir, como um exemplo para o resto de nós. Entretanto, suponha que o pregador apareça diante dele com uma voz rouca, uma aparência estranha, barba por fazer e talvez sem tomar banho. Eu duvido que o juiz mantenha seu comportamento solene, apesar das maravilhosas verdades que o pregador esteja proclamando. Ou imagine que o maior filósofo de todos se encontrasse em uma prancha de madeira sobre um precipício. Você acha que, apesar de sua razão lhe dizer que ele está em segurança, sua imaginação não irá ter vantagem sobre ela?
Muitos nem mesmo são capazes de sequer imaginar-se em tal situação sem suar frio. Portanto, eu não irei prosseguir enumerando todos os efeitos da imaginação. Todos sabem que a simples visão de um gato preto atravessando o caminho ou quebrar um espelho pode ser suficiente para perturbar a razão das pessoas. Mesmo o tom de voz pode afetar os mais sábios ou alterar a ordem das palavras pode resultar em um poderoso poema. Amor e ódio alteram o curso da justiça. Você não acha que um advogado que recebeu um poupudo adiantamento não considerará a causa de seu cliente extremamente justa? Veja como sua ousada abordagem do caso parecerá muito mais convincente aos juízes que são influenciados por meras aparências. Quão absurdo é ver quanto a razão pode ser jogada de um lado para outro por qualquer vento que sopre. Há raríssimas ações dos homens que não sejam motivadas, em algum grau, pelo estímulo da imaginação. A razão é obrigada a fornecer uma base, pois o mais sábio dos homens aceita como seus princípios aqueles que a imaginação teve a ousadia de introduzir. De fato, qualquer um que escolhesse ser guiado apenas pela razão seria claramente taxado de louco. Ao fazer esta escolha, tal homem seria forçado a trabalhar todo dia por recompensas, que são admitidamente da imaginação. Quando ele tivesse se restabelecido, depois de um período de sono após todos os esforços da razão, teria de saltar da cama a fim de prosseguir em busca de fantasias e submeter-se às impressões que esta preceptora tem sobre o mundo. Embora seja uma das maiores fontes de erro, ela não é a única, pois ainda que o homem esteja absolutamente certo em buscar uma aliança entre esses dois poderes, a paz que advém da imaginação lhe dá uma grande vantagem. Porém, na guerra, isso é muito mais dominante. Enquanto a razão jamais logrará êxito em superar o poder da imaginação, o contrário é muito comum. Nossos juízes estão muito conscientes do poder secreto da imaginação. Suas togas vermelhas, a pele de arminho com as quais se vestem, parecendo gatos peludos, as cortes nas quais sentam, a decoração com flor de lis, toda esta impressionante parafernália é considerada de extrema necessidade. Ou, novamente, se os doutores não tivessem suas sotainas e mulas, com seus jalecos brancos e chapéus largos, eles jamais enganariam pessoas que não resistem a alguma pompa. Se os juízes exercitassem a verdadeira justiça e os médicos a verdadeira arte de curar, não haveria necessidade de chapéus de formatura. Ao invés disso, a majestade de suas ciências seria suficientemente imposta por si mesma. Porém, uma vez que a ciência deles é puramente fictícia, eles precisam lançar mão de ornamentos vãos a fim de incitar a imaginação. É assim que eles ganham respeito. Somente soldados não precisam se disfarçar para o papel que exercem, pois se estabelecem pela força, enquanto os demais precisam de ostentação para tal fim. Assim também ocorre com nossos reis, que não têm procurado tais disfarces. Eles não precisam se vestir com roupas extraordinárias para que se pareçam com monarcas. Ao invés disso, eles são escoltados por guardas e arqueiros. As forças armadas são seus braços e sua força. Os clarins e tambores marcham à sua frente, enquanto legiões de soldados os acompanham, de modo que até o mais ousado de nós treme na presença deles. Eles não possuem apenas roupas, mas detêm um poder nu. Assim, uma pessoa teria que ter uma mente absolutamente clara para ver o sultão da Turquia como um homem qualquer, quando ele está magnificamente trajado em seu esplêndido palácio e cercado por um pequeno exército constituído por 4.000 guarda-costas. Assim,
Nunca podemos olhar para um juiz em trajes acadêmicos sem formar uma opinião positiva de suas habilidades. Portanto, a imaginação domina todas as coisas. Ela cria beleza, justiça e felicidade, que são tudo o que importa no mundo. Eu deveria estar feliz em ver aquele livro italiano que conheço apenas de nome e cujo valor equivale a uma biblioteca inteira. Concerning the Royal Opinion of the World. Eu aprovo o que nele está escrito sem ter a necessidade de lê-lo, exceto por qualquer coisa ruim que possa conter. Estes são os efeitos, mais ou menos, dessa enganosa faculdade, que parece ter sido concedida a nós com o intuito deliberado de alimentar tais erros necessários. Porém, há muitas outras fontes de erros. Impressões passadas não são as únicas capazes de nos levar a equívocos. O apelo da novidade possui o mesmo poder. Assim, temos todos os tipos de disputas entre homens que se acusam de terem sido levados por falsas impressões da infância ou de correrem como loucos atrás de impressões novas. Quem mantém um caminho intermediário? Deixem que venha à frente e nos mostre isso, pois não há princípio natural, embora os tenhamos a partir da infância, que não possa ser desconsiderado como uma falsa impressão, seja ela resultante da educação ou dos sentidos. Alguém dirá, abre aspas, por que você acreditou desde a infância que uma caixa estava vazia quando viu que não havia nada em seu interior e assim creu que o vácuo era possível? Isso é apenas uma ilusão forjada nos sentidos pelo hábito, que a ciência deve corrigir. Fecha aspas. Outros dirão, abre aspas, quando lhe ensinam na escola que não existe tal coisa como o vácuo, o seu senso comum, que compreendia tão claramente de antemão que ele existia, é pervertido. Fecha. Desse modo, a sua crença tem de ser corrigida pelo retorno à impressão original. Por quem, então, você tem sido ludibriado? Pelos seus sentidos ou pela sua educação? Outra fonte de erro é a doença, pois ela distorcerá nossa capacidade de julgamento e nossos sentidos. Assim, se graves enfermidades os alteram de forma significativa, eu não tenho dúvidas de que doenças mais brandas irão agir de forma proporcional. Além do mais, o egoísmo é um maravilhoso instrumento para fechar nossos olhos com respeito à realidade da forma mais prazerosa possível. O homem mais justo na face da terra não tem o direito de julgar a sua própria causa. Conheço alguns que, a fim de evitar falhar devido ao egoísmo, têm preferido o extremo oposto da injustiça. O meio mais certo de se perder uma causa perfeitamente sólida é submetê-la a parentes muito próximos. Justiça e verdade são dois pontos tão delicados que nossos instrumentos são inadequados demais para serem utilizados sobre eles. Quando são utilizados, eles obscurecem a questão de tal modo que terminam focando tanto o falso quanto o verdadeiro. O homem é tão influenciável que não possui uma direção confiável da verdade, mas, ao contrário, existem muitos a guiá-lo falsamente. No entanto, a mais intrigante fonte de seus erros é a luta entre os sentidos e a razão.